Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos ficar juntos com o componente curricular de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre setores da economia. Vamos lá? Primeiro, nós vamos começar falando aqui sobre a palavra economia. Ela se refere a quê? Você consegue se lembrar? Economia consiste na produção, distribuição e consumos de bens. Isso mesmo, e ela está muito ligada ao setor o quê? Financeiro, ao dinheiro. A economia de um país pode ser dividida em setores, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. Estes setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. Então, nós temos aqui alguns setores que já ouvimos falar sobre eles, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que nós faremos hoje é aprofundar um pouco mais dentro deste assunto, certo? Então, nós vamos começar aqui sobre o setor primário. O que seriam esse setor primário? É o conjunto de atividade econômica que produzem matérias-primas. Implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários. Muitos produtos do setor primário são matérias-primas levadas para as indústrias, a fim de serem transformadas em produtos industrializados. Nós temos aqui o exemplo da goiaba, certo? A goiaba foi plantada, o pé de goiaba, né, foi plantado, foi colhido, né, foi cultivada, foi levada para a indústria e o que aconteceu aqui? Ela foi transformada em uma goiabada, em um doce de goiaba. Para isso, ela precisou passar por um processo. Mas antes desse processo, ela foi cultivada, onde está ligado diretamente com o setor primário. Então, o setor primário, ele está ligado com a pecuária, silvicultura, com a caça, com a pesca, com a agricultura e com a mineração. Então, sempre que falarmos de um desses tópicos, já sabemos que está ligado ao setor primário. Vamos entender um pouquinho sobre a pecuária. A pecuária é a arte ou conjunto de processos técnicos usados na domesticação e produção de animais com objetivos econômicos. Então, aqui tem um exemplo, né, de alguns animais, como o boi, a ovelha, né, e o porco. Eles são cultivados, eles são criados, domesticados e para trazerem o quê? Economia, para trazerem dinheiro, rentabilidade. A pecuária é muito anterior à agricultura. Trata-se do aperfeiçoamento dos caçadores, coletores, que primeiro aprenderam a aprisionar os animais e estocá-los vivos para posterior abate. Nesse requisito aqui, nós vamos relembrar lá no início dos nossos estudos, quando o ser humano, ele era o quê? Nômade. Ele sabia cultivar, sabia criar? Não. A partir do momento que ele começou a aprender a ficar num lugar só, se transformar em sedentário, a cultivar, né, a criar os animais domésticos, então nós começamos a ver a pecuária. Porque agora, ao invés dele sair para a caça, ele começou a fazer o quê? A cuidar dos animais perto dele, a alimentar, engordar o gado, engordar o porco, para quê? Depois abater e consumir este animal. Pecuária intensiva. Utiliza recursos tecnológicos avançados, tais como gado confinado, reprodução através de inseminação artificial, controle via satélite, dentre outros. Então, antes, o ser humano fazia um cercadinho ali, né, o famoso curral, deixava o animal ali. Hoje tem toda uma tecnologia muito avançada
que, deixa eu marcar aqui, tem toda uma tecnologia que vai o quê? Auxiliar para que tenha um aumento nessa criação, para que não haja mortes entre os animais, por isso eles são vacinados, para que o proprietário daquele animal não perca, tá? Então eles são controlados ali por etiquetas, eles são carimbados, eles possuem ali chips, alguns possuem até chips para serem controlados via satélite. Então, hoje em dia, essa pecuária, ela vem o quê? Se transformando, a cada dia mais usando recursos tecnológicos. E quanto mais tecnológico, quanto mais recurso, mais dinheiro, mais rentabilidade e melhor será a economia daquele lugar ali onde está sendo criado e onde está sendo usada a pecuária intensiva. Desenvolvida em grandes extensões de terras, com gado solto, geralmente sem grandes aplicação de recursos tecnológicos, investimentos financeiros e nem recursos veterinários importantes. Aqui nós estamos falando da pecuária extensiva. Então, é aquele que o gado fica solto. Ele vai para o pasto, tem ali somente a pessoa que vai ajuntar aquele gado ou espalhar aquele gado. Civicultura. Entende-se por civicultura o ato de criar e desenvolver povoamentos florestais, satisfazendo as necessidades do mercado. Então, nesse momento aqui, a pessoa planta, certo? Ela vai poder retirar aquela planta ali, cortar aquela lenha, fazer todo um processo, mas ela replanta também. É tudo dentro da lei. A civicultura brasileira pode ser considerada uma das mais ricas em todo o planeta, tendo em vista a biodiversidade encontrada, as variações dos solos e clima e a boa adaptação de materiais genéticos introduzidos. Então, esse setor, que é a civicultura, traz muita rentabilidade. É um setor que traz riquezas para o nosso país, tendo em vista o quê? A diversidade que nós temos de solo e clima. A pesca consiste na extração de organismos aquáticos para diversos fins, tais como a alimentação, a recreação, pesca recreativa ou pesca desportiva, a ornamentação, que é a captura de espécies ornamentais, ou para fins industriais, incluindo a fabricação de rações para o alimento de animais. Então, a questão da pesca também é muito importante para nós, tanto na questão esportiva, quanto na questão industrial. A atividade pesqueira é uma das mais antigas práticas dos povos do litoral brasileiro, sendo responsável pelo fornecimento de proteína animal e fonte de renda para uma importante parcela da população. Então, a pesca aqui que nós vimos, ela vai trazer o quê? Muita fonte de renda, também rentabilidade. Grande parte dos problemas da exploração sem controle das áreas costeiras deve-se à inexistência de uma divisão ou gerenciamento do espaço disponível para atividade extrativista. Então, às vezes, ocorre a pesca ilegal. E essa pesca ilegal traz também prejuízos para a nossa economia, para o nosso povo. Então, ao mesmo tempo que ela tem a parte da rentabilidade, a parte que vai contribuir na economia, nós temos aqueles que ferem aqui, saem do direito e fazem a pesca ilegal. A pesca predatória de uma determinada espécie por indústrias pesqueiras é um dos grandes problemas a serem enfrentados. Então, o que acontece, pessoal? Ainda existem aqueles que fazem de forma errada, de forma fora da lei, que vão pescar animais que são proibidos, tá? Nós temos aqui um exemplo para vocês, a baleia e a tartaruga. Tem pessoas que consomem a carne, né, a carne deste animal, e é proibido aqui, não se deve fazer. E eles fazem o quê? De formas
desenfreadas, fazem sem observar o local ou sem observar o momento de reprodução daqueles animais. E isso traz o quê? Prejuízos. Os pescadores artesanais, por não terem acesso a novas tecnologias de pescas utilizadas pelas empresas pesqueiras, podem utilizar práticas ainda mais degradantes, como a pesca com bomba, que é uma forma também que vai trazer prejuízo. E aqui nós entramos na mineração. O que seria essa mineração? Ela consiste na extração de recursos minerais que são transformados em matérias-primas para o desenvolvimento de diversos produtos, desde o mais simples até os que agregam muita tecnologia. Dentro dessa mineração, inclusive aqui em Governador Valadares, nós conseguimos observar o transporte de minério, não é mesmo? Através do trem que passa por nossa cidade. E essa extração, esse transporte, também vai estar contribuindo para a economia local, economia regional. Então, porém, essa mineração também pode trazer impactos e nós vamos conhecer algumas delas. Então, impactos da mineração. Alguns métodos de exploração dos recursos minerais, ao longo do tempo, mostraram-se predatórios e degradantes ao ambiente. O que acontece? Igual nós vimos lá na pesca, utilizando bomba, com a mineração também acontece isso. E às vezes acontece de forma fora da lei, onde eles vão fazer exploração daquela terra, né, de forma escondida e traz impactos ambientais para aquele local. Formas incorretas de armazenamento, formas incorretas de transporte vão trazer impactos no nosso ambiente. A agricultura. O prefixo agro tem origem do verbete latino agro, que significa terra cultivável ou campo. A agricultura é muito conhecida por nós também, ela vai trazer também rentabilidade. Nós temos os agricultores familiares, que nós já estudamos, né? Que são pequenas agriculturas, mas que abastecem cidades, abastecem comércios e é importante para a nossa economia. Então, todos esses tópicos que nós estamos falando aqui, individual, elas trazem o quê? Rentabilidade e fazem com que a economia da nossa cidade, do nosso país, aumente, fique bem. Já no setor secundário, diferente do extrativismo, que é ligado diretamente ali com a extração da natureza, nós vamos falar agora das indústrias. Ela abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil e transformação. Dentro do setor secundário, um exemplo é a transformação aqui, olha, do tecido em linha ou do algodão, transformando em linha de algodão. Tá? Então, essa transformação, utilizando a máquina, está ligado ao setor secundário. Já no setor terciário, envolve a comercialização de produtos, bancos, administração e o oferecimento de serviços comerciais, transporte, educação, saúde e dentre outros. Tá? Então, aquilo que nós conseguimos ter direto acesso, nós estamos falando do setor terciário. Nós temos aqui alguns exemplos para que nós possamos entender que é a segurança, a escola, ateliê, serviços gerais, limpeza pública e restaurante. Então, como professora diferenciar esses setores? O setor primário, do setor secundário, do setor terciário. Uma coisa que nós precisamos entender é que o setor primário, ele vai estar ligado diretamente com a extração da natureza. Então, são as pessoas que vão ter contato ali, extrair da natureza aquele produto, certo? Já o setor secundário é aquele que vai manipular este produto e fazer a transformação. Pode ser em fábricas, pode ser em indústrias. Um exemplo que nós utilizamos foi o algodão. Então, lá no extrativismo, vai ter a plantação do pé de algodão. Aqui,
no segundo, que é o secundário, já vai ter o que? A transformação do algodão em linha, em tecido ou em roupas. E por último, o terciário. Como que eu vou identificar se o setor é primário, secundário ou terciário? Já no terciário, nós temos acesso. O ser humano tem facilidade de adquirir, de comprar, de usar se forem serviços, ok? Então essas são as diferenças básicas, aprofundamos um pouco neste assunto. Se você tiver dúvidas, assista as nossas aulas anteriores a esta sobre o setor da economia do nosso país. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e acesse a nossa plataforma SMED-GV. Você pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no cantinho da tela e você será direcionado às nossas redes. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!